Programa Papo Legal com Cássia Amaral. Programa Papo Legal com Cássia Amaral. Programa Papo Legal com Cássia Amaral. Oh, programa Papo Legal com Cássia Amaral. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Legal com Cássia Amaral. Hoje está acontecendo aqui o nosso terceiro episódio do podcast. O nosso estúdio vem em parceria com o projeto Mulheres no Comando. Nós temos um grupo de advogadas voluntárias que dá apoio à mulher vítima de violência doméstica. E nós estamos tendo o apoio do Shopping Barra World, que seria um espaço toda quarta-feira. Você pode ser atendida das 13 às 19 horas. Nós conseguimos entregar para você a sua medida protetiva de urgência. É um socorro para você, mulher, que está nessa situação. Toda quarta-feira estaremos no Barra World. E também damos apoio ao empreendedorismo feminino, porque a mulher precisa conquistar a sua independência financeira. Temos também os nossos apoiadores, como eu já falei aqui, o Shopping Barra World, que fica no final da Barra da Tijuca, o Capital Coworking, que também dá apoio ao nosso projeto Mulheres no Comando, e o jornal aqui da Barra da Tijuca, há mais de 26 anos, levando notícia para os moradores, para os empresários, também dá total apoio ao nosso projeto Mulheres no Comando. Bem, gente, hoje o nosso papo será muito especial. Nosso papo promete. Nossa convidada é uma mulher que dedica sua vida ao cuidado da saúde mental, com uma trajetória marcada com muito estudo, empatia e comprometimento. Eu tenho a honra de receber a nossa convidada, psicóloga Alcimone Vidal, e mestre em atenção psicossocial pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Alcimone, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Cássia, pelo convite. É um prazer estar aqui com você para falar um pouco sobre saúde mental, que é um tema que cada vez mais é de suma importância. Nesse dia a dia, na correria da vida, quanto mais a gente puder ter a oportunidade de falar de saúde mental, é muito importante. Sem dúvida. Alcimone, fala pra gente aqui, quem é Alcimone Vidal? Se apresenta aqui pra gente, para o nosso público conhecer melhor você. Bom, a Alcimone é uma mulher de 54 anos, filha da Degeni e do Nelson, mãe do João Carlos, uma mulher apaixonada pela psicologia, que começou na saúde mental pela psicologia junguiana e que dedica parte do tempo, além no início da minha jornada. Eu comecei na área jurídica, no direito, e de tanto ver de perto as mazelas sociais, as dificuldades e a questão da violência doméstica contra as mulheres, de perceber o quanto isso era um assunto muito pouco divulgado e falado, eu escolhi, inclusive a temática da minha dissertação no mestrado foi estudar sobre o efeito psíquico, da violência doméstica que as mulheres sofrem. Então, eu sou um pouquinho de cada dessas coisas que são as minhas paixões, do direito, de ter esse olhar para o sofrimento das mulheres,
Na parte da psicologia também, de pensar na saúde mental de uma forma prática, que a gente possa estar contribuindo para ajudar mulheres que vivam essas situações, né? Sim. E é um pouquinho isso, né? Resumidamente. Como é que iniciou essa jornada? Você chegou a pegar a carteira da ordem, chegou a advogar? Me conta um pouco esse seu início. Sim, eu peguei a carteira, minha época de pegar a carteira da ordem, a gente passava por uma banca de prova oral. Uau. E a minha escolha de banca foi penal, processo penal. Eu fui aprovada, peguei a minha carteira da ordem, comecei sim na advocacia. Após eu passei num concurso público e aí comecei uma nova jornada, né, como servidora pública, que foi onde me proporcionou uma grande escola, um grande aprendizado. Imagino. E a violência doméstica, ela já começou desde o meu primeiro plantão. Porque no primeiro plantão eu peguei uma ordem de afastamento que o homem tinha que ser retirado da casa e após o cumprimento ele retornou e incendiou a casa. Nossa. E a mulher e as crianças foram salvas pelos vizinhos que conseguiram socorrer. Mesmo ele sendo retirado com a polícia, ele retornou na calada da madrugada e botou fogo na casa. Por isso, desde esse primeiro episódio, a questão da violência contra a mulher ficou muito marcada, assim, muito presente. Imagina. Eu quis muito entender mais sobre isso e pensar formas de ajudar. Porque eu via que só na parte jurídica tinha certas limitações. Verdade. Então eu pensei em buscar ajuda e conhecimento através da psicologia. Uau! Então, no seu primeiro plantão, você já teve que encarar uma barra pesada dessas? Foi o primeiro Uau. plantão. Inclusive eu menciono isso na minha dissertação de mestrado. Eu falo exatamente sobre esse olhar, né? Sim. Do direito e da psicologia. Como eu me posiciono nos dois ambientes, na área Sim, jurídica sim. e na área da psicologia. Nesse dia, você em algum momento sentiu vontade de desistir ou não? O que você sentiu depois que teve que passar por essa situação? No dia, efetivamente, eu cumpri a minha missão, Sim. que era, né, tirar o agressor de casa. Eu fiquei sabendo do evento depois, quando eu compareci no mesmo local e vi a casa toda incendiada, toda destruída. E aí, conversando com os moradores, eles me narraram o que tinha acontecido naquela madrugada, que eu havia feito o afastamento do agressor. Então, assim, eu nunca pensei em desistir, muito pelo contrário, eu pensei como eu posso entender mais sobre a questão da violência e de que forma ajudar. Sim. Fazer alguma coisa para contribuir, porque isso é uma coisa isso que eu estou contando aconteceu em 1997. Nossa. Há 28 anos atrás. E hoje em dia o cenário da violência doméstica contra a mulher não está muito diferente. Não, infelizmente não tá. E sempre muitas mortes, muito complicado. Sim. A gente, às vezes, que trabalha nessa área, parece que está secando gelo. Dá uma sensação de um trabalho de formiguinha, Sim. bem devagarzinho. Chega a sufocar. Parece que a gente não vai conseguir resolver. Mas, como a Alcimone, temos várias psicólogas. Pena que nem todos os oficiais de justiça abrem esse leque para o lado humano. Sim. Porque eu estou vendo que até alguns juízes estão começando a ver que não adianta só a penalidade, não adianta só colocar ele preso. A mulher vai lá e ela vai visitar ele, vai cuidar dele, vai voltar para ele. E aí? A situação vai prosseguir. É muito difícil, né, Alcimone? É muito, muito difícil. Quem lida com essa área sabe bem. O que te motivou? Então você já respondeu, eu ia te perguntar, o que te motivou a começar a estudar o psicológico das pessoas? Foi a partir daí?
dessa sua primeira diligência, você, epa, Sim. alguém está precisando, as mulheres estão precisando de ajuda. E não é somente jurídica, é principalmente psicológica. Sim, é fundamental e é a mais importante, inclusive, porque senão ela continua presa no círculo da violência e ela não consegue sair. Muitas vezes ela rompe com esse parceiro abusivo e busca outros relacionamentos e entra em novas parcerias abusivas. Sem dúvida. Bem, me fala um pouco sobre as suas graduações. Depois que você começou a ter interesse em quero ajudar não só com a diligência, como oficial, eu quero também ajudar dentro da psicologia. Como é que foi isso? Você começou a estudar direto à faculdade? Como é que foi? Me conta. Não, foram anos e anos de estudos, assim, de cursos de formação livre, buscando entender mais, cursos de desenvolvimento humano, até que eu decidi realmente fazer a faculdade de psicologia, e depois da faculdade de psicologia comecei a fazer várias pós-graduações, especializações, e o que culminou ano passado com o fechamento, né? Eu terminei o mestrado em atenção psicossocial pelo IPUB da UFRJ com essa temática da violência doméstica. Muito bom, uma temática super importante e necessária, não é? É. Qual o seu diferencial, Simone, como psicóloga? Eu, como advogada, eu sei o meu diferencial. O seu, como psicóloga, o que você falaria aqui pra gente? Eu acho que o grande diferencial que eu posso trazer para a psicologia é toda a minha experiência, né, de trabalho na área jurídica. Sim. Que me fez ter uma empatia, um olhar diferenciado para as dores, não só das mulheres, né, mas Sim. para as dores em geral, porque eu já trabalhei em diversas áreas. Sim. Então, eu acho que trazer essa bagagem, né, da profissional da área jurídica que eu trago para a psicologia faz com que eu tenha um olhar diferenciado, né, a par das minhas formações, mas eu acho que como ser humano ter Sim. um olhar Sim. mais atento às dores. Sim, com certeza. O fato é de trabalhar junto ao judiciário e ainda ter esse complemento da psicologia. Olha, eu acho que todos deveriam fazer isso para entender um pouco mais o ser humano, que o judiciário já é muito pesado. Todo mundo está ali por questões 90% de problemas. Então, ter uma pessoa que possa compreender o que a pessoa está passando, principalmente na área de violência doméstica, que é bem complicado. Bem, vamos conversar agora sobre relacionamentos abusivos. Inclusive, uma das perguntas que algumas pessoas me fez é a dependência emocional. Fala um pouco pra gente como é que essa dependência emocional vai nascendo. Isso é uma coisa que vem de infância da mulher, por alguma coisa que ela não teve tanto, ou por falta de afeto. Explica o que a psicologia entende sobre isso. A dependência emocional, ela é um transtorno de personalidade, então ela não é uma doença, é um modo de ser, como aquela personalidade se constituiu ao longo do desenvolvimento da pessoa. Sim. Então, a dependência emocional, ela pode acontecer tanto com homens quanto com mulheres. E normalmente isso começa lá na infância. A forma como essa pessoa sentia, se ela era amada, como ela recebia afeto, como ela lidava com o afeto, com a punição, com o castigo, de como era o sistema familiar dela. Sim. Se ela aprende na infância, os pais eram pais que batem, né, que agridem fisicamente, a pessoa internaliza e banaliza a violência física, acreditando que tudo bem, que quem
ama pode bater, que quem ama pode agredir. Sim. Então, muitas vezes, no contato com as mulheres, nas histórias de vidas que eu tive, né, a oportunidade de compartilhar, inclusive durante a minha pesquisa do mestrado, muitas têm histórias de vida onde elas, infelizmente, vieram de famílias onde havia uma banalização da violência. Então, muitas se casam muito jovens, e aí essa dependência emocional tem o aspecto financeiro, mas também tem um aspecto emocional. Sim. De depositar naquele parceiro toda a sua expectativa de construção de uma família, de ter um lar. Entendi. Então isso também seria falta de afeto ao longo da infância, do pai, da mãe, da avó. Tem um pouco isso? Tem a questão da falta do afeto. Sim. Ou também, muitas vezes, às vezes ela teve um afeto, mas esse afeto vinha junto com situações de abusos físicos, morais. Quem não lembra de situações como engole o choro, cala a boca, vou te dar mais um motivo para chorar. A criança que cresce num ambiente assim, ela internaliza. Sim. Que as emoções não são bem-vindas. Então, muitas vezes elas sofrem de um vazio imenso dentro e elas vão buscar os seus relacionamentos preencher esse vazio. E para preencher esses vazios, elas se conectam com pessoas. Sim. Que acabam fazendo com elas uma perpetuação desse sofrimento que vem lá da infância, porque repete um padrão de abuso, de violência psicológica, de violência moral, e muitas vezes a mulher fica enredada na situação e tem muita dificuldade de sair. Entendi. Então, na verdade, pelo que eu entendi, o ideal seria a mulher, sabendo que ela tem uma tendência, logo no início do relacionamento, ela já buscar ajuda. Tipo, não tá ficando bom isso aqui pra mim. E procurar ajuda e ela tentar entender por que eu tô repetindo isso, por que eu tô aceitando ser maltratada e ao mesmo tempo não consigo ficar longe dele. Exatamente. Não é por aí? Exatamente. Uau! Eu acho, Simone, que poderia, assim, ter tipo uma campanha muito forte do governo, do Estado, para que as mulheres buscassem ajuda. Não fossem lá só no projeto Mulheres no Comando, para a gente entregar uma medida protetiva e acompanhar a ida lá na DEAN, para o depoimento, olhar o inquérito, ver se saiu, se não saiu. Muito mais do que isso, seria um atendimento psicológico, para ela ver, eu não estou bem, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou aceitando. Nossa, isso é muito, muito importante. Na verdade, os advogados só ficam apagando incêndio. Exatamente. A gente só apaga incêndio, só isso. Eu acho que não só a mulher, mas a família, o homem também. O homem é agressor muitas vezes também. Tem a questão do machismo estrutural, tem toda essa questão que a gente estuda, mas também tem muita questão de saúde mental. Muitos casos são pessoas que cometem abusos, violências, porque tem um transtorno de personalidade, porque tem um transtorno de humor que não é tratado. Então, se houvesse algum projeto em que as pessoas pudessem estar sendo atendidas nessa parte de saúde mental, diminuiria significativamente a reincidência de casos de violência doméstica. Sem dúvida. Nossa, conforme a gente vai estudando, se inteirando, vendo o dia a dia, tendo contato com essas mulheres, a gente vê, nossa, a gente só apaga incêndio, porque vai voltar tudo de novo. Nós, advogados, a gente chega a ficar com raiva. Tipo assim, eu e uma colega minha atendemos uma moça, foi até pelo projeto. E aí o que acontece? Ela estava desesperada, o pai dando apoio. Fomos com ela na DEAN, conseguimos a medida protetiva depois de um tempo e ela saiu de casa.
ele botou ela para fora de casa. Depois de um tempo, nós descobrimos que ela voltou para ele. Eu encaro, ela tem problemas, eu não sei se eu posso chamar de doença, não sei, seria muito pesado, mas ela precisa de ajuda. Mas não são todos os meus colegas que pensam, nossa, ela precisa de ajuda, caramba, agora ele vai matar ela, não tem vergonha. O advogado chega a ficar, nossa, a gente lutou tanto para entregar logo essa medida protetiva, aí daqui uma semana, 2, olha, eu não quero continuar, eu quero desistir. Só que hoje em dia não dá mais para desistir, porque é o Estado que toma conta da situação. Não é que nem antigamente, vou lá tirar a queixa. Meu Deus! Não é mais assim. 6, 8 meses ela melhora. Quando isso não acontece, que tem que se levantar a bandeira vermelha de que pode ter uma bipolaridade aí. Entendi. Vou perguntar aqui para a nossa convidada, quero que ela explique, fale muito desse Instituto Psique. Como é que nasceu esse instituto? O que o instituto oferece para as pessoas? Eu sei que às vezes você faz workshop disso e daquilo. Fala um pouco do seu instituto para a gente. O Instituto, ele nasceu ainda na faculdade de psicologia, do meu desejo de ensinar. Eu sempre tive uma veia de professora muito e eu sempre quis ter um espaço onde eu pudesse ministrar cursos, workshops, eu faço círculo de mulheres, faço várias jornadas, né? E agora o próximo que a gente vai abrir inscrições é uma jornada para pessoas que sofrem, né, com um transtorno de humor, tanto para as pessoas que sofrem quanto para familiares. E que precisam, né, de entender melhor para poder saber lidar com a questão da depressão, da bipolaridade. Então, o Instituto, ele nasceu desde de um sonho de poder ter esse espaço de ensino, de acolhimento. Então, muito bom. Tem a parte da psicoterapia online e presencial, mas também tem muitos grupos de estudos, workshops, jornadas. Nossa, são várias as coisas que a gente oferece e tem no nosso Instagram. Tem um Instagram do Instituto Psique Vida e Saúde. Então, o Instagram Instituto Psique Vida e Saúde. A agenda fica nesse perfil, falando todos os eventos que acontecem. Que ótimo! E aí é tudo lá dentro do Instituto. Tudo dentro do Instituto. E lá também que acontecem as consultas para quem faz tratamento, tudo lá. Isso. Ai, muito bom. Então, ele nasceu quando você ainda estava estudando. Então, já é antigo, né? Muito antigo. Uau, pensei que fosse uma coisa recente, de uns aninhos para cá. Não, tudo foi de um sonho lá da época da psicologia da faculdade, onde eu fiz até a minha logo do Instituto, tudo foi construído ainda lá atrás, quando eu estava fazendo faculdade. Nossa, muito bom, isso é ótimo. Qual o próximo workshop que vai ter, que você falou? O próximo workshop que vai ter vai ser no dia 19 de julho, vai ser um workshop para mulheres. Nós vamos trabalhar um conto do livro Mulheres que Correm com Lobos. Legal! Vasalisa a Sabida. Nossa, muito bom! Então, esses são encontros mensais e o próximo que está agendado é esse encontro de mulheres. É como se fosse um círculo de mulheres. Entendi. Mas a gente trabalha questões emocionais usando o conto como fio condutor. E com relação aos arquétipos, que eu tenho maior interesse em entender isso. Eu não consigo entender isso dos arquétipos. Porque a gente vê muita coisa na internet e parece, dando um exemplo,
o seu arquétipo é da amante, um exemplo, por isso, por aquilo. Sim. E aí, a impressão que dá é que eu sempre preciso me posicionar como se eu fosse uma personagem. E eu sei que não é isso. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre os arquétipos aqui pra gente. Então, arquétipos são os tipos arcaicos que foram desenvolvidos pelo psicólogo, médico, psiquiatra Carl Gustav Jung. E na psicologia junguiana a gente trabalha os arquétipos de uma forma diferente do que a gente vê no Instagram e nas redes sociais quando se fala o arquétipo da amante, porque tem um viés mais comercial. Às vezes agora estamos usando os arquétipos até para você descobrir qual a sua forma de se posicionar nas redes sociais. Sim. Foge um pouco ao escopo do que o Jung estudou em termos de arquétipo. Arquétipos são estruturas da nossa psique que pertencem ao inconsciente coletivo, que é uma camada mais profunda da nossa psique, e eles servem, contextualizando para o nosso dia a dia. Eu vou te dar um exemplo. Jung trabalha 5 arquétipos principais da personalidade. A sombra. Quais seriam esses arquétipos? Persona, sombra, self, ânima, ânimos. E aí, ânima, ânimos, eles têm a ver com a parte de relacionamento e mostram muito a parte dos nossos padrões de escolha nos relacionamentos, porque o Jung entende que cada mulher tem dentro de si uma polaridade de energia do masculino. E esse ânimos que tem em toda mulher aparece quando ela precisa se posicionar, às vezes numa audiência ou no trabalho, num mundo corporativo em que é exigido dela uma postura forte, firme. O arquétipo do ânimos, ele tem muito essa coisa do realizar, do fazer, que é bem uma energia do masculino. E o homem, todo homem tem dentro de si um arquétipo do feminino, que a gente chama, que o Jung chama de ânima, que é essa parte mais doce, mais nobre, mais cavaleiro, que cada homem tem. E aí cada um na sua intensidade. Sim, com certeza. É bem interessante, profundo. Então, pelo pouco que você falou aqui, já dá para entender que o que a gente vê na internet, esses gurus que quer fazer você acreditar que num simplesinho questionário vai te falar qual é o seu arquétipo e vai trabalhar aquilo em você e falar que você deve usar esse seu arquétipo disso e daquilo para se posicionar melhor na internet, então, não é? Isso é um fim isso é uma comercial. balela, então. Isso é um fim comercial de marketing. Estamos voltando aqui para o nosso segundo bloco e esse papo tá muito bom. Ainda tem muita coisa para a gente conversar aqui. Muitas de vocês do nosso projeto Mulheres no Comando mandou pergunta para eu fazer para psicóloga e eu vou fazer, vai dar tempo. Tem muita pergunta aqui. Alcimone, você como psicóloga, como tratar a dependência emocional? Então, a dependência emocional, ela não é uma doença, ela é um transtorno de personalidade. Sim. E a maneira de se tratar é através da psicoterapia. Então, não existe um remédio, porque não é uma doença. Sim. Existe tratamento psicoterápico, porque ao começar um processo de terapia, a mulher ou o homem, quem tenha a dependência emocional, vai conseguir compreender os seus gatilhos emocionais, as suas desregulações emocionais, os seus padrões, de onde eles se iniciaram, se é realmente da família ou se é de traumas de relacionamentos anteriores. Então, são várias as questões que a pessoa vai trabalhar na terapia e ela vai, então, fortalecer internamente a sua postura diante de um novo parceiro, de um novo relacionamento. E isso vai fazer com que ela interrompa o padrão de repetição de relacionamentos abusivos, porque muitas mulheres têm todo um histórico de vários parceiros abusivos.
E isso se dá justamente porque ela precisa de ajuda para trabalhar essas questões internas dela. São questões emocionais profundas, cada uma tem uma história de vida, não existe assim uma receita de bolo, então cada uma tem que trabalhar de acordo com o que aconteceu na sua história para que ela possa romper os padrões e começar a ter relações saudáveis. Sim, então a mulher é que tem que ter a consciência de que alguma coisa não está bem com ela. Ou uma dependência emocional está começando, não consigo mais viver sem ele. Tem até uma questão de mulheres que amam demais, né? Sim, e é um grupo de ajuda que ajuda muitas mulheres que sofrem com essa questão. É um grupo que as pessoas podem participar, podem buscar nas suas cidades, nos seus bairros, de grande ajuda, porque trabalham essas questões e, além do grupo, né, de mulheres que amam demais, também fazer o seu processo terapêutico individual. O trabalho em grupo é muito potente, ajuda muito as mulheres. Eu acredito. E também a terapia individual para tratar de detalhes, de questões mais íntimas. Eu acho que seriam assim, duas coisas fundamentais. Sim, com certeza. Inclusive, eu já conversei com uma mulher, aí o caso dela era com um filho. Toda mãe ama o seu filho, mas a gente cria o filho para o mundo. Ele tem que viver a vida dele. É difícil, principalmente no início? Mas a gente tem que aceitar, não tem outro jeito. Então eu vejo mulheres que não deixam o filho viver. Eu mesma já tive uma estagiária que a mãe dela sufoca tanto ela, não deixa ela sair de casa, e ela tem quase 50 anos. Não pode se relacionar. As mães que fazem isso deixam os filhos doentes. Então, mamães, vocês precisam se tratar, precisam de ajuda. Por isso existem os tratamentos, as psicólogas, e tem até gratuito, né, Alcimone, nas universidades, né? Sim, toda universidade de psicologia tem o seu SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, ou a clínica escola, onde os alunos de psicologia atendem de forma gratuita e são supervisionados pelos professores. Então, muitas oferecem, inclusive, atendimento gratuito ou então por um valor simbólico. Entendi. Então, é super válido. Sim. É só procurar. Nada de preguiça, de procrastinação, de achar que vai melhorar só com remédio. Que a mente da gente tem um poder, assim, incrível, né, Alcimone? O remédio, ele ajuda em algumas questões. Sim. Mas não todas. Sim, com certeza. Vamos falar um pouco aqui também para as pessoas sobre os transtornos psicológicos. Explica um pouco para a gente, a esquizofrenia é um transtorno psicológico? De onde vem a esquizofrenia, por exemplo? O que acontece no nosso cérebro que faz a gente ouvir vozes? Eu já tive vários clientes que o filho ou a filha, olha, minha mãe tem esse problema, eu consigo lidar bem com essa situação. Claro que não foi de repente, mas o advogado acaba sendo um pouco psicólogo. Tem que ouvir muito, muito, muito. Não é todo colega que tem paciência, estou entregando aqui. Mas quando a gente lida com a área de família, é necessário, senão procure outra área. É isso que eu falo. Então, o que acontece? A esquizofrenia é uma coisa muito grave. Eu sei que precisa de medicamento, mas o que além do medicamento é bom para essa pessoa ficar melhor? Esse ambiente, o que ela deve fazer, e fala um pouco também dos outros transtornos, para a gente entender o nível de cada situação. Então, a esquizofrenia é um transtorno mental mais sério, que está dentro do quadro das psicoses, porque traz delírios, alucinações,
Sendo que a pessoa esquizofrênica, ela cinge o ego cinge com a realidade. Quando ela faz um bom tratamento, ela consegue ter muitas condições de viver a vida dela, de estudar. Existem muitas pessoas... Ficar bem. Tem muitas pessoas esquizofrênicas que fazem faculdade, que terminam a faculdade. Elas só precisam de ter um tratamento ambulatorial no CAPS, né, com ajuda assim, de psicólogos e do psiquiatra para fazer os ajustes na medicação. Sim. O grande assim, diferencial é justamente a questão dos delírios e alucinações. Dentro do quadro de transtorno de humor, a gente tem, dentro da bipolaridade tipo 1, Sim. tem casos de pessoas que são bipolares, elas não são esquizofrênicas, elas são bipolares e elas têm sintomas psicóticos de delírios e alucinações. Uau! E como é que o psiquiatra ou psicólogo chega, que deve ser uma linha tão tênue entre uma coisa e outra? Então ela pode ser bipolar Tipo e ter transtornos de uma esquizofrenia, é isso? Na verdade, ela tem sintomas psicóticos de alucinação e delírio, como os esquizofrênicos têm. Só que ela não é esquizofrênica, ela é bipolar tipo 1. E quando elas entram em fase de ativação, na mania, a mania delas é ouvir vozes, ter percepções sensoriais corporais bem diferenciadas, Sim. de imaginar que tem algum chip implantado na cabeça. Então, esses delírios, essas alucinações são muito comuns no bipolar tipo 1, quando entra em fase de mania. Uau! Então o bipolar tipo 1 seria o bipolar mais grave? O mais grave. Entendi. Mas nem todo bipolar tipo 1 tem alucinação e delírio. Mas tem uma parte que tem, que aí por isso é o mais grave. Entendi. E se não for tratado, vai escalando, né? Mas aí seria com medicamento. Tratamento com medicamento. Psiquiatra com medicamento. Isso, medicamento e terapia. Todo tipo de bipolaridade é tratado também com psicoterapia. A psicoterapia, ela melhora em que esses transtornos? O que a pessoa conversa? É para ela se entender mais ou para ela, olha, tô com um gatilho, aprender a ter o gatilho? Eu, por exemplo, eu roo as unhas. E aí eu sei que tem alguns momentos que me dá esse gatilho de vontade de ficar roendo as unhas, como tem pessoas que bebem. Sim. O que acontece com essas pessoas que têm o transtorno? Eu sei que cada uma deve ter um gatilho, mas é confusão em casa, é briga, é não ter nada para fazer, é tempo ocioso. O que piora isso? Então, na verdade, o transtorno, se a gente estiver falando do transtorno de humor, da bipolaridade, da depressão, da ciclotimia, da distimia, que são todos considerados transtornos de humor, Sim. Na verdade é um transtorno neurobiológico. Então tem a ver, a pessoa ela não tem esses sintomas, né, esses transtornos, por uma questão dela. Ela já recebe isso muitas vezes pelo DNA. Entendi. Vem já da sua família. Muitas pessoas nem sabem disso. Uau! Mas já tem geneticamente, né, o gene. Hoje já existem 226 tipos de genes mapeados para a bipolaridade. Ai, nossa, O que muita coisa. Pois é, o que faz com que um bipolar não seja igual ao outro e tenha sintomas totalmente diferentes. Entendi. Então, assim, é um transtorno neurobiológico. As causas externas, a perda de um emprego, o falecimento de um ente querido, a separação, são gatilhos que podem aflorar as fases de depressão e de mania ou de hipomania, no caso
caso, né, de uma pessoa que sofre com transtorno de humor Nossa, bipolar. é muita coisa, muito complexo, não é, Simone? É. Muito. Mas é muito complexo, mas nós temos hoje no Brasil mais de 8 milhões que sofrem de bipolaridade e que não têm o diagnóstico feito, porque elas são tratadas de forma equivocada como ansiosas e deprimidas. Mas elas são Sério? bipolares. Caramba! Então, infelizmente, você vê às vezes casos de pessoas que tratam de uma depressão por anos e nunca melhoram. Ou melhoram e pioram, ficam naquela corda bamba. E muitas vezes isso não é uma depressão persistente, muitas vezes isso é uma depressão bipolar que não está bem diagnosticada e não está bem medicada. Uau, então muitas mulheres, a gente está mais focada aqui nas mulheres, devem achar que eu vivo com depressão e pode ser uma bipolaridade. Exatamente. Que é ficar mal, depois ficar bem, super alegre, isso, não é? É incrível então, isso. tem mulheres que elas ficam mais no polo da depressão. Tem mulheres que não, Cássia, que ficam muito mais no polo da ativação. Tem mulheres que passam grande parte da vida em hipomania, que é a fase de ativação onde ela performa bem, ela trabalha, ela estuda, ela faz 1000 coisas. E isso faz com que demore o diagnóstico, porque as pessoas acham assim: nossa, ela é ótima, ela não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E tem. E tem. Uau! Mas aí, essa mesma mulher que tá lá em cima, cheia de gás, trabalhando, estudando, dando o seu melhor, em algum momento isso tudo para e ela entra em depressão? Isso, pode acontecer. Uau. Que um gatilhozinho, algum problema, seja um problema no trabalho, uma perda Sim. financeira, uma separação, possa ser o gatilho que jogue ela na depressão. Entendi. E aí ela fica naquela depressão, sofrendo, e depois trata, né? Porque normalmente quando a pessoa vai buscar ajuda, ela tá na depressão. Sim. Porque se ela tá na hipomania, ela não vai buscar ajuda porque ela considera que ela tá ótima. Ela não acha que ela tá com problema. E como é que a gente descobre se tá na hipomania? Tô até preocupada. A descobrir. Fica assim. Olha, há uma dificuldade maior de sono. A pessoa, às vezes, na hipomania, ela fica muito produtiva. Acelerada e produtiva. Acelerada, muitos pensamentos, uma pressão por fala. A pessoa quer falar, ela tem uma necessidade de fala, que ela fala, não deixa o outro falar. Muitas vezes ela não consegue dormir direito, então ela fica super produtiva na hora que ela deveria estar dormindo. Ela está lá fazendo coisas no computador, ou ela está fazendo uma baita faxina em casa, arrumando o armário, uma energia no alto. Sabe por quê? Cássia, a hipomania, ela não excede. A hipomania e a mania, né? A hipomania é uma versão mais sutil da mania. Sim, sim. Ela é uma fase de ativação no cérebro, que o cérebro está inundado de dopamina. Então, por isso a pessoa fica naquela aceleração. Adrenalina total. Parece que malhou e foi fazer as coisas. Aí sente mais vontade. Se ela gosta de beber um vinho, ela vai beber um pouquinho mais. Se ela gosta de fazer um exercício físico, ela vai fazer um pouco a mais. Ela vai ter ela sobe um tom. Digamos que a hipomania sobe um tom. A pessoa começa a fazer um pouco mais das coisas que ela já fazia. Um pouquinho mais do que o normal. Um pouquinho mais do que o normal. E aí ela começa, muitas vezes, em mulheres é muito comum, às vezes fica com a libido mais exagerada, e aí busca, né, parceiros amorosos. Aí depois, quando passa essa fase, cai no arrependimento, na culpa, se sente mal, se sente envergonhada. Meu Deus, o que eu fiz? Passei dos limites. Passei dos limites. Às vezes uso abusivo de substância, não só o álcool, mas também algum tipo de droga, também começa a ser usado de uma forma um pouco mais intensa. Então a fase de ativação, ela leva a compulsão alimentar. A pessoa às vezes começa a ter um desejo por doce, quer comer muito, e aí começa a comer. Gente, tudo tem uma explicação, não é, Simone? Tem. Uau! Tem.
E o mais interessante é que muitas vezes eu conheço pessoas, inclusive da minha própria família, que sofreram com bipolaridade por 20 anos, sendo tratadas como depressivas e que só receberam o diagnóstico agora, recentemente. Ou seja, olha quantos anos tratando de uma forma errada. Uau! E aí a pessoa vê que o medicamento não está fazendo efeito, fica se entupindo de medicamento e voltando e retornando e não sabe o que é. Acha que o médico não é bom, o medicamento não está sendo bom, nossa. Porque o médico, ele passa lá o antidepressivo, só que o efeito para um bipolar, se a pessoa for bipolar, sim, o remédio antidepressivo, ele tem uma curta duração. Ele vai funcionar por alguns meses, depois ele perde o efeito. E aí a pessoa começa a cair de novo na depressão. Então ela volta no médico, o médico troca o medicamento e fica assim, ciclicamente trocando a medicação e não resolve a causa. Porque a causa é que na verdade ela é bipolar e está sendo tratada como depressiva. Ai, nossa, por essa eu não esperava. Nem vocês, né? Tenho certeza que vocês estão de queixo caído. Estamos seguindo aqui com a nossa entrevista, nosso terceiro e último bloco, mas ainda temos muito que conversar. Alcimone, por que muitas mulheres não conseguem viver sem um homem? Elas buscam relacionamentos, mesmo que uma porcaria, vive se metendo em situações que acabam levando ela até lá para dentro, nos procuram e daqui a pouco está acontecendo novamente. O que é essa carência exagerada da gente não conseguir, muitas mulheres não conseguem viver sozinhas com elas próprias? O que a psicologia explica sobre isso? Então, normalmente, isso vem de uma questão lá da infância, da história de vida dessa mulher. Entendi. E aí, justamente porque ela não teve, o afeto, as necessidades emocionais atendidas na infância, esse buraco emocional, ele continua pulsante e vivo na fase adulta. E ela vai buscar, é como se ela fosse uma pessoa incompleta e ela vai sentir a necessidade de ser completa buscando fora dela, buscando no relacionamento amoroso alguém para preencher esse buraco emocional. Quando, na verdade, o certo era ela trabalhar as questões das necessidades emocionais dela, sim, para que ela pudesse se sentir plena e feliz com ela mesma. Então, por isso a necessidade da busca da terapia. Mais uma dica super importante. Você, mulher que vive entrando em furada e depois fica sofrendo sem saber o que fazer, atrás dos advogados para penalizar o homem, o problema está com você, na grande maioria das vezes. Então, busque terapia. Terapia é saúde. Concorda, Simone? Exatamente. Tem muito preconceito ainda hoje em relação à terapia, de achar que só faz terapia quem tem problema mental. E não é isso, gente. Não, terapia é um presente que você dá para você mesma, para cuidar das suas questões emocionais e das necessidades que você não teve quem pudesse te ajudar na infância, ou na adolescência, ou na fase adulta. É verdade. Eu mesma já fiz terapia depois que o meu irmão faleceu, que ele era muito, muito importante para mim. Ele não me julgava, então podia contar tudo para ele. Ele foi o meu maior amor da vida, de um homem para mim, porque uma época que eu fui atropelada, não foi nada grave, graças a Deus. Aí ele falou para mim: minha irmã, eu não saberia viver sem você. Então essa foi a declaração mais linda que eu recebi dele.
E quando ele morreu, eu fiquei com problemas de saúde e eu tive que fazer terapia, porque eu não tinha mais ele ali do meu lado. Foi muito, muito, muito difícil. Então eu indico todo mundo quase que precisa fazer terapia para poder se entender melhor, até onde a gente deve ir, quais são as suas preferências. Se você não se conhecer, fica difícil você ficar bem. O outro vai te atropelando e você vai ficando mal. E aprender a dizer não. É tão bom a gente dizer não, não quero, não quero, não vou, não gosto. Treina em casa, gente, olhando para o espelho. Não quero. Pode falar o não sorrindo. Olha, hoje não dá. Não é isso, Simone? Porque a gente fica assim. Aprender a dizer não e colocar limites. Lógico, com certeza. Senão a gente fica se violentando e tentando agradar os outros. E isso não é bom pra gente. Em hipótese nenhuma. Bem, nós já falamos dos transtornos, né, que as pessoas também perguntaram. A sua especialização, na verdade, o mestrado, não foi em transtorno, foi em violência doméstica, não é isso? Foi. Eu tenho outra especialização em transtornos de humor. Então, hoje, a minha grande carro-chefe é cuidado com pessoas que sofrem de depressão, de distimia, ciclotimia e bipolaridade. Entendi. São todos transtornos de humor. Então, a depressão é considerada um transtorno de humor? É assim. Não sabia. Ela é um transtorno de humor. Uau! E aí, assim, muitas vezes a pessoa, e diferente do que as pessoas pensam, depressão nem sempre significa ficar triste. Muitas pessoas no senso comum acham que a pessoa, quando está com depressão, ela tem que estar triste. E não, muitas vezes a pessoa, ela está com depressão, mas ela está funcional, ela trabalha, o que altera é a irritabilidade. Ela fica mais irritada. Entendi. Mais sem paciência, mais pavio curto, ela às vezes se estressa mais com pequenas coisas, tem uma baixa tolerância à frustração. E aí ela está sofrendo de depressão e as pessoas não acham que é depressão, acham que tem a ver com a personalidade dela é assim, que ela é difícil, que ela é uma pessoa chata, ninguém vai querer aguentar você, porque você tem uma personalidade difícil. As pessoas misturam os conceitos. Nossa! Gente, eu tenho que fazer terapia. Não tem como. Olha, acho que a terapia pode até salvar muitos casamentos. Exatamente. Não é? Porque a pessoa se entender e querer melhorar para o outro, para ela primeiramente, depois para o outro, pode salvar muitos casamentos. Com certeza. Com certeza. Bem, nós falamos aqui da depressão. Então, Alcimone, pelo que eu entendi, a depressão, o necessário, além de medicamento, seria fazer terapia. Não tem outra forma. E mulheres que estão em relacionamentos abusivos, é aquele homem que deixa ela com depressão. Então, na verdade, porque uma coisa está ligada diretamente à outra. Uma mulher que vive uma relação tóxica, abusiva, violenta, ela vai ter não só depressão, ela pode ter um TEPT, que é um transtorno do estresse pós-traumático, onde ela fica revivendo as cenas do abuso, da violência constantemente, o que causa um grande sofrimento. Ela pode começar a ter pressão alta, ela pode ter ansiedade generalizada, ela pode ter várias questões metabólicas, ela pode desenvolver um diabetes, ela pode ter várias doenças por conta de um contexto de relacionamento abusivo. Sim. Então, assim, não é só o remédio e a terapia. Existe toda uma mudança também de hábitos, de vida, de estilo de vida, que contribuem bastante para a melhora. Nossa, então, para quem está com depressão, primeiro
saber se o seu médico realmente acertou no diagnóstico. Depois do que nós ouvimos aqui, eu fiquei surpresa que uma depressão pode ser outra coisa, uma bipolaridade. Por isso que você não melhora. Você que está ouvindo a gente aqui, procura saber. O nosso bem-estar é número 1. Sem ele a gente não consegue viver bem, não consegue fazer as coisas, realizar os nossos sonhos. Então tem que realmente correr atrás da saúde mental. Porque a bipolaridade, ela tem esse nome, mas ela também, dentro do espectro do transtorno de humor, ela é um tipo de depressão. É porque não é bem explicado. E aí as pessoas acabam botando tudo no rótulo da depressão unipolar, que é essa depressão de um polo só, que acontece muitas vezes por alguma situação eventual que a pessoa atravessa na vida e ela faz então um tratamento, fica bem. Teria mais algum assunto que você julga muito importante, que você gostaria de falar para mulheres, até como orientação para a mulher se cuidar mais, ficar mais atenta, fugir de relacionamentos abusivos? Me fala como mulher e como psicóloga, como uma pessoa que quer ver o melhor do ser humano, quer que o ser humano fique melhor, se trate, busque o seu eu interior. O que você falaria pra gente? Olha, uma questão que eu penso que é primordial é a mulher ficar muito atenta aos pequenos sinais. Logo no início do relacionamento, o parceiro que tende a ser abusivo, ou muito ciumento, ou violento, ele já dá indícios. E muitas vezes a mulher, naquela ânsia de iniciar o relacionamento, ela fecha os olhos, ela não percebe, ela não faz essa leitura. E aí acaba deixando passar muitas coisas. Sim. E quando vê, ela já está imersa numa relação abusiva. E muitas vezes sofre até agressões físicas. É verdade. Então, o primeiro passo é observar como essa pessoa se comporta. Não acredite no que a pessoa fala. Preste atenção no comportamento, como ela se comporta com você. Porque o comportamento diz muito mais do que eu te amo, você é a mulher da minha vida, porque isso é o que está na boca, né, do masculino por aí. É verdade. Então, a mulher precisa estar atenta. Não adianta dizer que ama e dá ghosting, some, não entra em contato, não procura, ou então, quando sai junto, tem comportamentos que você percebe que a pessoa não está ali conectada, ela tem um jeito de agir que muitas vezes a mulher sente na intuição. A mulher precisa aguçar sua intuição feminina. Sim, de perceber, porque muitas mulheres, elas deixam a intuição no inconsciente e ficam muito só ali tentando no presente, só querendo conquistar, querendo seduzir o masculino, achando que mas ele fez isso com a outra, mas comigo vai ser diferente. E não vai ser, porque a pessoa já tem lá as questões dela. É verdade. Então a pessoa precisa estar atenta, deixar a sua função psíquica, a intuição, ativada para prestar atenção no comportamento. É verdade que a mulher tem essa intuição, não sei se eu posso chamar de intuição, mais aflorada do que o homem, de sentir isso aqui vai dar problema, não tá bom. Isso é normal? É mais feminino mesmo? Olha, a intuição, ela é uma função psíquica dentro do olhar da psicologia junguiana. Mas homens e mulheres podem ter intuição. Não tem problema. A mulher, ela, por ter essa energia do feminino, que é uma energia mais da introspecção, da observação, dessa parte mais analítica, ela costuma ter uma intuição mais aflorada, muitas vezes que os homens. Entendi.
Essa intuição acho que a gente deve levar a sério, não é? Muitas vezes ela salva mulheres. Uau! Mulheres, fiquem atentas com a intuição. Não é só uma bobeirinha que passou na sua cabeça para deixar para lá. Melhor investigar por cautela, para não ir parar na DEAN depois. Exatamente. Não é? Olha, muito complicado. Gente, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para as mulheres? Alguma dica? Fora essa pérola que você acabou de falar, teria mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Que não tenham vergonha de buscar ajuda. Sim. Não só na parte jurídica, porque nós temos o grupo da doutora Cássia que dá esse respaldo na parte jurídica, sim, mas que não só a parte jurídica, mas que vai buscar também ajuda emocional. Porque é isso que vai fazer você conseguir manter a sua decisão de seguir adiante a sua vida sem cair novamente em armadilhas de relacionamentos violentos. É verdade, gente. Levem essa orientação para a vida. Não vai resolver lá no judiciário com a gente. A gente tem maior prazer em atendê-las com carinho. Nós levamos você, mulher, adiante, damos a medida protetiva. Mas se você não buscar ajuda, uma terapia, isso vai voltar. E a sua vida vai estar sempre aquele ciclo vicioso que nenhum advogado ou advogada vai dar jeito. Então a bola está com você. Bem, gente, o encerramento aqui, chegamos ao final de mais um podcast. Foi maravilhoso todo esse conhecimento que você passou aqui pra gente, pro Papo Legal. Eu achei uma conversa necessária, muito, muito necessário, porque o ser humano, tanto para o homem quanto para a mulher, muito rica, cheia de reflexões, inteligente, para a gente poder realmente refletir. Sim. E depois de ter ouvido isso tudo, gente, será que eu tenho depressão? Será que eu não tenho? Será que é algum transtorno? Por que eu tenho, popularmente falando, dedo podre para homem? Eu acho que o problema é você. Você, mulher, precisa se cuidar, olhar para você, olhar de verdade, fazendo uma terapia, porque não é vergonha nenhuma fazer terapia. Eu amo fazer terapia, fico até dependente da psicóloga. Ai, meu Deus, tudo tem que ir lá contar para ela. O que você acha disso? Não sei. Mas aí eu fazia, abrindo um parênteses, com uma psicóloga que ela não dava resposta de nada para mim. Na verdade, ela fazia eu pensar na resposta. E eu, nossa, como é que eu não pensei nisso? É tão óbvio às vezes e você não consegue captar, que coisa incrível. Então, façam terapia, meninas, vamos nos cuidar. Olha, eu quero agradecer a todos que acompanham a gente, que fortalecem o nosso projeto e mais uma vez agradecer os nossos apoiadores, que hoje nós temos mais um apoiador, que é o Capital Coworking. Lá é muito bom se você precisa de um espaço para trabalhar. O Barra World, que abriu os braços para o nosso projeto, fiquei muito feliz mesmo. Lá estamos atendendo, volto a dizer, toda quarta-feira tem uma advogada lá das 13 às 19 horas, esperando você. A gente quer te ajudar, te pegar pela mão, levar você na DEAN, denuncie, busque ajuda com psicóloga. E informação, inspiração e atitude é o que eu tento levar para vocês, meninas, aqui no Papo Legal. Convido cada uma de vocês para virem aqui, falar da sua expertise, fazer sua divulgação e depois lembrem-se, nós vamos subir para o YouTube, tudo certinho, teremos muitos cortes, muita coisa legal, porque eu sempre acredito que no final tudo dá certo. É verdade. Obrigada, Simone, adorei. Adorei.
Nos vemos nos próximos episódios. Papo inteligente com propósito é aqui no estúdio Papo Legal. É só ver. Você ouviu o programa Papo Legal com Cássia Amaral, aqui no estúdio Papo Legal. Apoio Mulheres no Comando.